Lição número 22, orientações à família. Vitória e perdão ao seu alcance. Vamos ler a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 11, que diz o seguinte: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós vemos aqui Jesus ensinando os discípulos a oração modelo. A oração modelo. Baseado nisso, os discípulos ficaram preocupados. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado? Então, Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, veja só o que Pedro falou com Jesus a respeito do perdão. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Como que os mestres rabinos usavam para estudar esse assunto? Os rabinos ensinavam que devia se perdoar até 3 vezes. Passado 3 vezes daquela pessoa, não deveria perdoar mais. Misericórdia até 3 vezes. Então Pedro, ao falar com Jesus, ele usou a palavra, o número 7, que era mais do que os rabinos ensinavam. Porque 7 é o símbolo da perfeição. Então ele usou: eu devo perdoar até 7 vezes? Aí Jesus dá a resposta, como ele veio ampliar todos os ensinamentos, dá uma luz forte sobre todo o Antigo Testamento. Então ele diz, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, infindável. Uma pessoa só, se pecar 490 vezes, te ofender, falar mal de você, você deve perdoar todas elas. Ou seja, não é um número redondo que ele estava dizendo. Ele estava significando, ensinando que o perdão, ele é ilimitado. Porque vocês já imaginaram se Jesus tivesse um número, por exemplo, 490 vezes, para mim, eu pecar contra Deus? Isso eu já tinha estourado esse número aí, antes de eu completar 10 anos de idade. Então ele estava querendo dizer que a misericórdia é eterna, o perdão é eterno, o amor é eterno. E ele então, ele fala agora em Lucas 13, de 6 a 9, Lucas falando tudo sobre o perdão, 13, de 6 a 9, diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse o viticultor, ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que
porque está ela ainda ocupando inutilmente espaço aqui na terra? Ele, porém, viticultor, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Veja, a vinha que Jesus veio ver era a nação de Israel. Judá era a plantação que ele amava. Judeus, Jesus era judeu. Só que aquela geração que estava ali, eles estavam dando um mau exemplo de cristianismo. Primeiro que eles não aceitavam Jesus. Por meio de Jesus, Deus procurou frutos, mas não encontrou nenhum fruto em Israel. E isso era um estorvo à terra. Toda a sua vida era uma maldição, a vida de Israel, pois ocupava na vinha o lugar que podia ser uma árvore frutífera. Quem sabe outra nação? Roubava as bênçãos que Deus pretendia dar ao mundo, que era mostrar a misericórdia e a bondade e o perdão para todas as pessoas. Os israelitas representavam mal a Deus diante de outros povos. Não eram somente inúteis, mas um embaraço. Sua vida religiosa iludia as pessoas. Em vez de salvação, acarretava ruína. Hoje, quem é a vinha de Deus? São aqueles que aceitam Jesus. Eu, você. Nós somos a vinha de Jesus, de Deus. E Jesus é o viticultor. A vinha pertence a Deus. Mas o viticultor, o que cuida da vinha, é Jesus. Por isso que Jesus fala, olha, passei 3 anos, Deus fala, 3 anos já estamos aí trabalhando com essa vinha e não dá fruto. Então Jesus falou, na sua misericórdia, no seu amor, deixa mais um tempinho, agora mais essa colheita. Eu vou cavar em volta, eu vou colocar um esterco, eu vou dar uma ajudada aqui para ver se dão frutos. Se não der fruto, se der fruto, muito bem. Se não der fruto, então vamos cortá-lo. O que Jesus estava falando? Estava dizendo a respeito do Pentecostes, do chuva do Espírito Santo, onde vinha convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E chegam a hora em que eles apedrejam Estevão, e ali então Deus escolhe não uma nação mais, mas um povo, aquele que vier até Jesus. Mas as exigências não baixaram de nível, são as mesmas exigências. Devem perdoar infinitamente aqueles que lhes ofendem. E devem pedir perdão quando você ofende alguém. Porque se eu não pedir perdão, eu não sou perdoado. Perdão para a pessoa. Se arrepender. Pedir perdão para Deus. Perdoar aquele que está pedindo que você o perdoe. Perdoar aquele que nem está pedindo para ser perdoado. Lembra-se Jesus na cruz? Ninguém pediu para perdoar. Mas Jesus disse, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que eles fazem. Eles não pediram perdão.
Da mesma forma, nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, infinitamente, porque nós somos a vinha do Senhor. Uma vez que eu não estou produzindo frutos, e o perdão é um fruto, a misericórdia é um fruto, o amor é um fruto, se eu não estou pedindo nem concedendo perdão, Jesus já fala ali na explicação do Pai Nosso, você também não será perdoado. E se você não for perdoado, você não tem a salvação. Seu nome é arriscado do livro da vida do Cordeiro, porque você vai estar com as vestes sujas. Veja, é isso que ele falou para a sua vinha, que era Israel, agora não é mais, somos nós. Então, nós devemos ficar muito alertas quanto a isso. Não cultive mágoa de ninguém. E não dê outro nome para mágoa também não, viu? Mateus capítulo 6, de 12 a 15. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, de 12 a 15, vai falar, que eu já li para vocês aqui, não é? Já li aqui para vocês a oração do Pai Nosso, quantas vezes deve se perdoar, mas o verso que eu quero ler é Mateus 18, 26 e 27, que diz assim, o devedor foi perdoado de sua dívida. Uma dívida impagável. E aí o servo, prostrando-se, Mateus 18, 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou ao credor: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Isso é mentira, porque ele não tinha condição de pagar, a dívida era muito grande. Verso 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, verso 29, o seu conservo caindo-lhe, quer dizer, o servo daquele servo devia uma mixaria para ele. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo que te pagarei. Ele, o servo que foi perdoado, entretanto não quis perdoar, não quis esperar. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a sua dívida. Então, o credor, que já havia perdoado aquele primeiro devedor, cujo não perdoou o seu conservo, ficou sabendo e chamou de volta. Falou: peraí um pouquinho, eu perdoei por você uma dívida impagável, agora você não quer perdoar um pouquinho que o outro está te devendo? Você lançou ele na prisão? Você não teve misericórdia? Então agora quem vai para a prisão é você. Você vai para a prisão até que você pague, ou seja, prisão perpétua, perdição. Porque fora da prisão eu já não conseguia pagar, dentro da prisão pior ainda. Não é? Então, Mateus 18, 15 a 17. Como então tratar o irmão culpado? Também Jesus deu essa orientação. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça.
E, se ele não o atender, dize-o à igreja, quer dizer, a comissão da igreja. E se recusar a ouvir também a comissão da igreja, considera-o como gentil publicano, ou seja, então ele precisa ser removido. Agora, o que não pode ser, confundir, é tolerar o pecado. Nós devemos repreender quem está pecando, não é? Tem que ser feito isso, mas o importante tem que fazer isso com amor. Então, primeira coisa, você tem que ir a sós. Nada de falar para o pastor, pastor, vai lá e fala, mas não fala que eu falei, não. Isso aí não, você não pode fazer isso. O pastor vai te falar o seguinte: se eu fizer isso que está falando, eu estou quebrando o que Jesus me ensinou. Você que tem que ir lá. É que ela falou mal de mim, então você tem que ir lá. Mas eu não tenho coragem. Então deixa desse jeito, vai, perdoa e deixa desse jeito. Vai você e ele a sós. Se você com oração, com misericórdia, com perdão, com paciência não conseguiu, então você não vai desistir, você vai tentar chegar num acordo com aquela pessoa. Se ela não pedir perdão para você, peça você perdão para ela. Vai tentar um acordo. Agora, se ela não te ouviu, você sozinho com ela, então chama 2, 3 pessoas de confiança da igreja, de preferência os anciãos da igreja, e vai falar com ela. Se não ouvir aquelas grupo de pessoas, então leve-o à igreja, ou seja, o pastor vai visitá-lo. Se não ouvir o pastor, ele vai levar na comissão. Se não ouvir a comissão da igreja, então deve ser removida essa pessoa. Ou seja, tem que tratar com o pecado. A desavença entre os irmãos sempre vai haver. Agora precisa ter o perdão. Mas precisa também chegar ao arrependimento, né, entre os irmãos. Lucas, ou seja, Mateus 7:2, 7:1 diz assim: não julgueis para não serdes julgados. Aqui não está falando desse julgamento, ali não é julgamento. Ali é uma realidade que está acontecendo, dizendo, você vai ali e fala com ele. Depois fala de novo, depois fala com o outro, ele não está julgando, está procurando chegar numa condição. Julgar é só Deus que pode julgar as pessoas, não é? Porque ele conhece o interior da pessoa. Ninguém pode dizer, você está perdido, você não está perdido. Como alguém vai falar isso? Só Deus conhece o nosso interior. Então, não julgueis para não serdes julgados. Porque da mesma forma que você julgar os outros, você também será julgado no dia do juízo. Talvez você está julgando uma pessoa, eu vi a pessoa lá, tal. Às vezes não é o que você está pensando. Está julgando errado. Se você quer saber realmente o que está acontecendo, vai lá e fala com aquela pessoa. Não, mas prefere falar com terceiros, aí surgem as fofocas, né? Aí o diabo gosta, né? Então veja, não somos perdoados porque perdoamos, mas como perdoamos? O motivo que nós deveríamos perdoar está no imerecido amor de Deus. Isso é o motivo. Não é que o outro merece ou não merece, mas nós somos amados por Deus e Ele está pedindo para a gente perdoar. Então eu perdoo por causa do amor de Deus, não é por causa da pessoa. Não porque eu amo aquela pessoa, mas porque Deus me ama. E isso é um mandamento. Eu tenho que perdoar. É um mandamento de Deus. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado também. Então, diz aqui, e por nossa atitude para com os outros, revelamos se estamos repletos desse amor que Jesus nos tem amado. Que Deus nos abençoe para amar e não sermos uma árvore infrutífera,
porque se continuarmos assim, seremos cortados do reino de Deus.